Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Henrique Teramoto e a gente está aqui para mais um Fila Brasileiro, estudos e observações, comportamento e manejo, como a maioria aí pediu no nosso canal. Bom, essa temporada da nossa série tem como objetivo registrar aqui o manejo que a gente faz com nossos cães, com cães de todas as idades, no maior número de situações possíveis, e a intenção é fazer dela um... Qual seria o termo, Nath? Fazer um vídeo diário, fazer um registro para vocês de como a gente maneja aqui e tentar dar uma ideia do que você, criador, interessado pelo Fila Brasileiro, vai precisar estar fazendo, de que forma você vai estar manejando, você pessoa que está acompanhando a gente, até mesmo as pessoas que deram crédito à nossa criação e encomendaram cães conosco, para vocês saberem como vocês vão manejar esses cães para obter os resultados que vocês esperam deles, tá bom? É uma temporada que vai abranger muitos assuntos, pessoal. Todo tipo de questão. Eu tava conversando com o pessoal que colabora com a nossa série, com o Ita, com o Thiago, e a gente vai falar de comida, a gente vai falar de parasitas, a Nath vai aí tá passando o cardápio aí e todo o manejo que a gente faz com a comida dos cães aqui no sítio. E para esse primeiro capítulo da série aí, que a gente tá voltando, que a gente tava com tanta saudade quanto vocês, a gente vai falar um pouco aqui do espaço que você precisa ter para ter um Fila Brasileiro. Hoje em dia, com certeza, muitos filas brasileiros estão em áreas urbanas. A maioria deles pode não ter tanto espaço quanto deveria ter para se movimentar, mas a verdade é que essa questão do espaço é uma questão do ser humano, né? A gente gerou fronteiras, delimitou espaços para nós, mas na verdade o espaço do cão é todo espaço pelo qual ele pode usufruir em algum momento do seu dia, tá bom? Então, você precisa ter um grande espaço para ter um Fila Brasileiro? Não é que você precisa, se você tiver melhor. Mas caso você não tenha e queira ter um animal dessa raça, você tem que estar ciente de que é um animal que vai precisar se movimentar, vai precisar fazer exercício, vai precisar gastar energia, tá bom? Então, vou falar um pouquinho aqui desse tipo de estrutura aqui, que é onde a gente deixa os nossos cães na maior parte do tempo, tá bom? A menos que eles estejam soltos pelo terreno, isso a gente faz revezadamente, os cães descansam nessas baias. São baias aqui que tem 10 por 15 aproximadamente, em torno de uns 150 metros. E eles ficam nessas baias, vocês podem ver, ela é fechada com essas telhas de zinco, então não tem contato visual com a rua, ou com todo o público que passa lá. E aqui dentro a gente consegue colocar 2, 3 cães, às vezes 4. Mas o normal é ter 2 aqui, tá? Dentro dessa baia, que é uma baia que não tem nada de cimento, nada de concretado no chão, é uma baia, como vocês podem estar vendo aí, de terra. A gente tem essas estruturas aqui, que são as casinhas no qual esses cães dormem. Filma aqui pra gente, Nath. Essas casinhas, às vezes o pessoal fica curioso, algumas pessoas acham legal. Ah, Henrique, é aí que seus cães dormem? É essas casinhas que vocês fazem? É essas casinhas na qual os nossos filas dormem, tá, pessoal? Então, a Nath vai estar mostrando para vocês, é uma estrutura bem simples, tá bom? Os filas brasileiros, eles são animais rústicos, não precisam de muito mais do que uma cobertura, um chão de madeira para eles estarem dormindo. E eu costumo fechar 2 partes dessa casinha. Eu não chego a fechar 3 partes como a maioria das pessoas fazem, faz uma portinha, tá? Porque a região que a gente mora é uma região muito úmida, e quando a gente faz lugares muito fechados aqui acaba mofando, acaba tendo uns efeitos que não são legais assim. Então a gente gosta das casinhas bem arejadas.
Casinhas que a gente fecha aqui no máximo 2 laterais, e na qual a gente deixa um potinho de água, comida, telhadinho para eles se protegerem caso venha chover mais forte. E é isso, não tem muito segredo, tá? Essas casinhas elas têm 1,5 m por 2 e cabem até uns 3 filas aí, numa boa, tá bom? Então, essa aqui é o local onde os cães ficam quando eles não estão soltos pelo terreno. A gente solta eles com um revezamento, então fica meio que servindo essa estrutura aqui como um descanso, o local onde eles ficam guardadinhos, tá bom? Então quando eles não estão trabalhando, quando eu não estou trabalhando para tentar modelar o comportamento deles de alguma forma, eles estão aqui. É isso, vamos sair, vamos para outra baia, Nath. Vem, Nath, vem com a gente. Bom, pessoal, saímos da baia ali dos mais jovens, da Brava, e agora estamos chegando na baia que tá a Bartira e o Tupã. Tá bom? Vamos soltar eles e vamos entrar aqui um pouquinho. Falando ainda do nosso assunto principal, que é a questão do espaço, né? Esses cães agora, eles vão sair. Chegou o momento do rodízio deles, de andar, de beber uma aguinha de rio, que eles gostam. E aí, vamos lá demonstrar, né? Como eu disse pra vocês, essas baias que a gente deixa, esses piquetes, os cães ficam no momento de descanso, tá? Quando eles estão trabalhando ou quando nós estamos trabalhando junto a eles, eles ficam no ambiente externo do sítio. A gente está tentando passar meio que um pouco da rotina aqui, para vocês entenderem o manejo. Se você estivesse numa casa com esses cães e em algum determinado momento do dia, você teria que dar uma volta com eles como eles vão estar fazendo agora, sabe? Imagina que se aqui dentro eles estariam num quintal de uma casa, agora quando a gente sai com eles para o terreno do sítio, se você caso você não esteja morando num sítio, mas adquirir um fila brasileiro, o manejo dele vai exigir que nesse momento você tire ele um pouco da sua casa para poder estar movimentando esse animal, tá bom? Ficou enrolado? Falei muito? A gente vai reexplicando tudo isso aí, tá? Tupã é um cão novo, a gente tá com ele, nós estamos com ele aí há uns 60 dias, pouco mais, acho, né? Então é um cão que está em adaptação. Então vocês vão ver que em certos momentos ele é curioso, em certos momentos ele fica meio assim. Não sei se posso confiar totalmente em você. A gente vai fazer ainda um programa especial só falando do Tupã, da chegada dele até onde a gente vai conseguir chegar aí com essa aproximação com esse cão até o final da nossa série, tá bom? Dessa temporada. Agora a gente vai soltar um pouquinho eles. Vocês vão ver eles indo pro terreno e a gente entrando para comentar uma coisa que eu esqueci de falar quanto às casinhas. Vamos lá, Nath. Entrei primeiro, tá? Eu não costumo abrir a porta e deixar eles saírem, porque esse costume aqui no sítio gerava uns cachorros que quando você chegava com a mão na porta, eles já estavam tudo maluco, né? A gente adequou isso numa forma de que eu entro primeiro e depois que eu estiver aqui dentro eu abro para eles saírem. Dessa forma não gera aquele entusiasmo na porta, tá bom? Se você estiver numa casa, for levar seu cão para passear, fazer esse manejo com o seu animal, tente observar esses detalhes, tá bom? Não deixe ele ansioso atrás da porta. Espera, Tupã. Não deixe ele ansioso atrás da porta. Se você vê que tem alguma forma que ele reage que é ruim, que você não gosta, mostre para ele que sempre que ele faz daquela forma, de alguma maneira ele acaba tendo um mau resultado na frente. Não sei como explicar isso para vocês melhor. Eu vou tentando melhorar essa explicação, tá? Então, para não nos criar problema e para que eles saibam que eles precisam esperar que eu permita para eles saírem, eles só saem depois que eu entro. Obrigado, Bartira. Vai. Valeu, Tupã.
Pessoal, chamei a Nath aqui dentro mais um pouquinho para falar uma coisa. Além do chão que não tem cimento, é importante ali que as casinhas tenham chão de madeira, tá? Nosso amigão do peito, o Dr. Itacir, o Ita, vai estar falando dicas do Ita para você, os benefícios da onde o cão dorme, não ser um chão de cimento, um chão muito duro, mas sim um estradinho de madeira. Não precisa ser nada além disso também, tá bom? Mas é legal que você faça a área onde seu cachorro dorme com tábuas, com madeira, para que eles não estejam machucando muito os cotovelos, os jarretes. Os filas são cães de ossatura muito pesada. Então assim, tem hora que eles deitam que parece que caíram. Parece que caiu alguma coisa de cima da mesa, que caiu uma cadeira, alguma coisa assim no chão. Quem tem fila brasileiro sabe disso. Então assim, para evitar que eles estejam machucando, criando calosidades, criando o que o Dr. Ita vai explicar aí no Dicas do Ita, um quadro aí que a gente vai estar trazendo para vocês dentro aí da programação dos estudos e observações. Ele vai estar falando um pouco melhor sobre isso. Mas então, sobre as casinhas, um detalhe importante, sempre um estrado de madeira, preferência tábuas largas, tá? Para não ficar prendendo, não ter muitos vãos. É isso, vamos sair agora e vamos dar uma voltinha aqui na chácara com os cães. Bora, Nath! Oi, pessoal, antes de prosseguirmos, vou fazer aqui só uma paradinha para pedir para vocês aí deem a sua curtida no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, sigam a gente aí nas redes sociais e aproveitar essa paradinha também para apresentar para vocês um quadro que vocês vão estar vendo sempre aí no Fila Brasileira Estudos e Observações terceira temporada, que é o quadro que nós chamamos de Dicas do Ita. Nosso amigo Dr. Itacir Batistella Filho, médico veterinário, vai estar aí nesse quadro dando dicas para você como cuidar da saúde e do bem-estar do seu cãozinho, tá bom? Então, confira aí com a gente agora o Dicas do Ita. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre hiperqueratose de cotovelo e higroma, ok? O que é isso? Hiperqueratose é a chamada do calo de apoio no cotovelo de animais de porte grande, principalmente aí na raça fila brasileiro. Isso acontece pelo fato de que o animal é pesado e o animal, a hora que ele deita, ele bate, ele traumatiza esse cotovelo no chão, tá? Isso é acentuado o proprietário que tem esse animal em casa, na área urbana, que tem o piso cimento, o piso frio, cimento, então ele aumenta a chance de ter essa hiperqueratose de cotovelo, gerando higroma, tá? Eu vou mostrar umas fotos a seguir de hiperqueratose, tá? E de higroma. A hiperqueratose nada mais é do que o trauma que esse animal vai causando ao deitar, né, no cotovelo, vai causando um traumatismo ali no cotovelo e formando a hiperqueratose. Se não for tratado, se não for entrado com medicação, enfim, um tratamento legal, isso aí vai causando mais traumatismos, tá? Causando um derramamento de líquido inflamatório no local, chamado higroma. É o aumento de volume, né, de líquido no cotovelo do animal. Ali a gente faz o seguinte, ali é tratado com drenagem, tá? Anti-inflamatórios, antibióticos e, lógico, evitar do animal tá traumatizando novamente esse cotovelo, tá? Procurar deixar o animal num piso mais
macio, numa cama mais macia, tá? Para não ficar traumatizando aquele cotovelo novamente, ok? Outra dica legal que eu gosto de fazer, de dar para vocês, quando esse animal ele está gerando uma hiperqueratose no começo, tá? Ele está traumatizando esse cotovelo, é legal a gente hidratar com vaselina, tá? Uma vaselina ali em pasta, é bom hidratar aquele local e evitar, né, do animal ficar traumatizando o cotovelo no chão. Então aí deixar o animal no piso mais, num ambiente mais macio, umas camas, né? Colocar camas, cobertores para deixar esse animal macio. É lógico que o animal, né, o fila que está na fazenda, que está no sítio, geralmente não tem esse problema, pelo fato de que o animal é terra, deita na terra, é macio, né? Então o animal dificilmente vai ter esse problema. Beleza, pessoal? Essa aí foi a dica de hiperqueratose e higroma nos cães de grande porte. Então, pessoal, vamos dar uma voltinha com o Tupã e com a Bartira aqui enquanto a gente conversa mais um pouco. A intenção dessa temporada é estar conversando com vocês, como eu estava falando, e gerar aí meio que um guia para as pessoas que até que encomendaram cães com a gente e que se perguntam como devem manejar esses cães para terem bons resultados, né? Aqui, vem Nath, vamos andar um pouquinho? Aqui essa voltinha que a gente está fazendo com os cães é o que eu espero que seja a oportunidade de todo fila em algum momento da sua vida de passear com seus donos, tá bom? O fila é um cão de temperamento forte, então as pessoas acabam desistindo de passear com eles, desistindo porque eles puxam a guia, desistindo porque eles podem vir a latir para outros cachorros na rua. Mas a verdade é que a gente tem que insistir na educação deles para que a gente possa estar fazendo esse manejo, para que a gente possa estar dando a oportunidade de que eles se desenvolvam plenamente, tá bom? Aqui a gente tem esse privilégio, né, de ter um espaço maior, um espaço grande, do qual a gente pode tirar os cães da baia e andar com eles sem sair do terreno, tá bom? Chega aqui, Nath, vamos chegar ali. A Bartira adora água, né? Nos últimos dias assim tá meio frio aqui na região, tá ficando em torno de uns 10 a 15 graus, mas ela não perde uma oportunidade. Esse aqui, Nath, pra pegar dali. Tupã também tem se mostrado um grande apreciador aqui dos benefícios do rio. Bom, então pessoal, esse primeiro capítulo eu queria só comentar um pouco dessa questão do espaço para um fila brasileiro para vocês, tá? O fila não precisa de muito espaço para viver, mas ele precisa de espaço para se exercitar. Então, caso a sua casa seja pequena e você queira ter um fila, isso é possível. Contudo, você vai ter que estar manejando esse cão diariamente para que ele gaste essas energias, para que ele se sinta bem, né? Se sinta fisicamente, mentalmente tranquilo, não aponte sinais de estresse, de ansiedade e aí não torne a convivência de vocês uma convivência difícil, tá bom? Os filas são cães muito legais, eles só precisam de um pouco de atenção e de um manejo que toda raça precisa, né? Então, enfim, vem cá, terminar aqui o vídeo comigo. O recado que a gente quer deixar para vocês aqui nesse primeiro capítulo é de que foi um prazer, a gente estava morrendo de saudade e estamos aqui de volta. Daqui para frente a gente vai estar se vendo toda semana. A Nath está fazendo um sinal aqui para mim de que a memória está acabando. Então, obrigado. Chácara Teramoto, Fila Brasileira, Estudos, Observações, Comportamento e Manejo recomeçou. Agora toda sexta a partir das 20 horas. Tchau!